A guerra na Ucrânia entra em uma fase crítica, e cada movimento agora pode definir o futuro do conflito. Enquanto o mundo observa, Putin mantém sua estratégia implacável, recusando qualquer concessão que não atenda aos seus interesses máximos. A situação no campo de batalha se agrava, com as forças ucranianas enfrentando pressões crescentes em múltiplas frentes. E o que está por trás dessa escalada? Uma combinação de manobras militares, jogos políticos e decisões que podem mudar o rumo da história. As tropas russas intensificaram seus ataques na região de Kursk, buscando cercar as forças ucranianas com táticas de infiltração em pequenos grupos. A situação é tensa. Nos últimos dias, a Ucrânia conseguiu conter parte do avanço, graças a reforços enviados à área, mas o controle russo sobre rotas logísticas mantém a pressão. Enquanto isso, ao sul, perto de Sudza, os relatos indicam que as forças ucranianas recuam sob combate, com os russos às portas da cidade. A mudança na dinâmica do conflito não é coincidência. A decisão dos Estados Unidos de suspender o compartilhamento de inteligência vital com a Ucrânia teve impacto imediato, como revelou o Washington Post. Sem esse apoio, a capacidade de resposta ucraniana fica comprometida, e as consequências podem ser devastadoras não apenas para Kiev, mas para a confiança europeia em Washington. Mas o que realmente impede um acordo de paz? A resposta está em Moscou. Fontes de inteligência ocidentais confirmam: Putin não está interessado em negociações genuínas. Seu objetivo é impor condições tão extremas que a Ucrânia seja forçada a rejeitá-las, jogando a culpa sobre Zelensky. O plano é claro: se Kiev recusar, o Kremlin acusará o presidente ucraniano de sabotar a paz. E se aceitar, a Ucrânia perderá soberania sobre territórios, neutralidade e qualquer influência internacional. Bloomberg destaca que essa postura deliberada frustra até mesmo os planos de Trump, que buscavam um fim rápido para o conflito. Putin sabe que, enquanto mantiver a iniciativa, o Ocidente ficará dividido, e a Ucrânia, isolada. E como se não bastasse a pressão militar, surge mais um capítulo de tensão diplomática. A Hungria acusa a Ucrânia de atacar sua infraestrutura energética, após um drone ucraniano supostamente atingir uma estação do oleoduto Druzhba, essencial para o abastecimento de petróleo do país. O ministro das Relações Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, foi categórico: sem esse oleoduto, Hungria e Eslováquia ficariam sem suprimentos. As autoridades ucranianas, por sua vez, confirmaram ataques a alvos estratégicos russos, justificando-os como resposta à agressão contínua. O episódio só aumenta a instabilidade, em um momento em que cada aliado conta. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, lança uma acusação bombástica: Zelensky estaria condicionando qualquer trégua a garantias americanas de um ataque nuclear à Rússia em caso de nova escalada. A declaração, inédita vinda de Moscou, busca deslegitimar a posição ucraniana e pintar Kiev como verdadeiro obstáculo à paz. Lavrov ironiza: como levar a sério alguém que exige que os Estados Unidos prometa bombardear a Rússia? Mas o contexto é mais complexo. Zelensky já havia sugerido, no passado, que a Ucrânia poderia reconsiderar sua renúncia ao arsenal nuclear dos anos 1990, caso a adesão à OTAN demorasse décadas. Uma ameaça velada, mas que reflete o desespero de um país sob cerco. Há, no entanto, um vislumbre de esperança. Após longas negociações em Riad, envolvendo altos representantes americanos e ucranianos, um entendimento foi alcançado: os Estados Unidos retomarão o envio de armas e inteligência à Ucrânia. A condição: um cessar-fogo imediato. O Departamento de Estado deixa claro: agora é a vez de Moscou demonstrar vontade real de paz. Zelensky, em resposta, sinalizou abertura para uma trégua de 30 dias, um teste crucial para verificar a seriedade das intenções russas. A pergunta que fica é: quem, de fato, não quer a paz? Enquanto Putin insiste em suas demandas irreais, Zelensky enfrenta a difícil tarefa de equilibrar resistência e diplomacia. A Ucrânia luta não apenas por seu território, mas por sua sobrevivência como nação soberana. E o mundo assistirá às próximas jogadas, sabendo que cada decisão pode aproximar ou afastar a possibilidade de um fim para essa guerra. O que você acha? É hora de um acordo a qualquer custo, ou a resistência ainda é a única saída? A história será escrita pelas escolhas de hoje. Um cessar-fogo real, não apenas a pausa de mísseis, drones ou bombardeios, não só no Mar Negro, mas ao longo de toda a linha de frente. A Ucrânia acolhe essa proposta, vemos nisso um sinal positivo e estamos prontos para dar esse passo.
As delegações já se preparam para definir as equipes negociadoras, com um único objetivo: retomar as conversas que podem, finalmente, levar à paz. E há mais: nos bastidores, Washington e Kiev estão prestes a fechar o acordo que ruíra após a troca de farpas no Salão Oval. Enquanto isso, o governo Biden anuncia novas rodadas de diálogos com Moscou. A Ucrânia já concordou, e espero que a Rússia também concorde, declarou Donald Trump, cuja voz ainda ecoa com peso na geopolítica. Reuniões estão marcadas para hoje e amanhã e, quem sabe, um acordo não esteja ao alcance das mãos. Mas aqui está a questão crucial: o cessar-fogo não é um favor, é uma necessidade urgente. Se conseguirmos convencer a Rússia, será um triunfo da diplomacia. Se falharmos, a guerra seguirá ceifando vidas e em números que ninguém ousaria prever. 30 dias de silêncio absoluto nas armas, uma trégua para respirar, para negociar, para salvar. Viável? Realista? Ou apenas mais uma ilusão em meio ao caos? O que você acha? A palavra é sua. Rússia perde influência, a Europa avança na Ásia Central. Enquanto Moscou se afunda em seu próprio pântano, Bruxelas estende as mãos para um novo horizonte. O presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, pisou em solo francês não por acaso, foi um convite pessoal de Emmanuel Macron. 2 dias de diálogos estratégicos, promessas de mega-acordos com gigantes franceses e um recado claro: a Ásia Central não é mais refém de Moscou. França e Uzbequistão discutem desde energia até tecnologia, e o resultado? Um pacote de tratados que pode redefinir a relação entre a Europa e a região. E não para por aí. Até meados deste ano, Uzbequistão e UE devem assinar um novo acordo de parceria e cooperação, um marco que sinaliza o divórcio gradual de Tashkent com o Kremlin. A partir de 12 de março, o comissário europeu Joseph Sikela embarca em uma turnê pelos 5 países da Ásia Central, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão, com uma missão: fortalecer laços e inundar a região com investimentos ocidentais. Por quê? Porque o que Moscou perdeu em confiança, Bruxelas ganha em oportunidade. Riquezas minerais, rotas energéticas, mercados emergentes, tudo isso agora está no radar do Ocidente, enquanto a sombra russa se esvai. É hora de a UE se aproximar da Ásia Central? Ou esse movimento é apenas mais um capítulo da guerra por influência global? Sua opinião importa. A resposta a Trump: Groenlândia escolhe seu destino. A joia ártica que Donald Trump cobiça há anos acaba de eleger um novo governo e o resultado pode abalar o tabuleiro geopolítico. As eleições parlamentares na Groenlândia não são apenas sobre política local, são sobre quem controlará um território estratégico entre Estados Unidos e Europa. Trump já deixou claro, mais de uma vez, que gostaria de adquirir a ilha, seja por negociação, seja por outros meios. Mas os groenlandeses têm uma mensagem: não estamos à venda. Até agora, a coalizão no poder formada pelos partidos Inuit Ataqatigiit, Nossa Comunidade, Ansiumut, Avante, dividia-se entre os que querem independência já, nos próximos 4 anos, e os que preferem esperar. Eric Jensen, líder do Siumut, foi direto: o mundo inteiro observa porque sabemos que nossa independência interessa a muitos. Não seremos parte dos Estados Unidos, mas construiremos nosso próprio Estado. Unidos, não divididos. A Groenlândia, hoje autonomia dinamarquesa, pode estar a um passo de se tornar a próxima nação soberana do Ártico e Washington não vai gostar nada disso. Lukashenko bebe e a Belarus afunda. Enquanto o mundo discute paz e alianças, Alexander Lukashenko faz o que melhor sabe: negar a realidade. Depois de receber credenciais de apenas 9 embaixadores, Bósnia, Burkina Faso, Geórgia, Índia, Quênia, Laos, Malásia, Mianmar e Paquistão, um número irrisório para um presidente ou ditador belarusso recorreu ao seu método preferido de diplomacia, a um copo de vodka. Ninguém ameaçamos, declarou, com a cara de pau que só um cúmplice de guerra pode ter. Queremos resolver conflitos pela paz, pela diplomacia, continuou, como se não tivesse aberto as portas de seu país para a invasão russa à Ucrânia em 2022. Fortalece-se a economia e a defesa do Estado, diz ele, enquanto a Belarus se torna cada vez mais um protetorado de Putin, isolado e asfixiado por sanções. Trabalhamos por uma arquitetura de segurança igualitária, mentira, enquanto suas tropas treinam ao lado de russos e seus opositores apodrecem nas prisões. Como acreditar em um homem que traiu sua própria soberania? Ou será que, no fundo, ele tem razão e o Ocidente é que está errado? O que você acha desse teatro?
A decisão é sua. A história não espera. Enquanto uns negociam tréguas, outros tecem novas alianças. Enquanto sonham com independência, outros se afogam em contradições. Qual será o próximo capítulo? Deixe seu comentário, compartilhe sua visão porque as escolhas de hoje definirão o mundo de amanhã. Não se esqueça, para notícias em tempo real, siga-nos no Telegram ou na plataforma X. Obrigado por estar conosco. Até a próxima e que as notícias sejam a seu favor.